Cá estamos para mais um Sofá Cinemac. Hoje, para falar sobre o Oscar 1982, alusivo aos filmes que foram exibidos em Los Angeles em 1981, e comigo, Melissa. Estamos aqui de volta, então, para mais um. Mais um encontro. É uma jornada longa, né? Acho que a gente vai repetir isso muitas vezes, porque realmente serão, se a gente conseguir atingir nossa meta, serão 100 vídeos, né? 100 vídeos até lá 2028, né? Exatamente. Lembrando, né, que esses vídeos também fazem aí, compõem, né, essa homenagem que a gente faz, de certa forma, aí aos 100 anos do Oscar, né, que está por serem completados. E o vídeo de hoje fala do Oscar 1982. A cerimônia aconteceu dia 29 de março de 1982, uma segunda-feira, né, como era tradicional. A TV norte-americana que exibia a premiação era a ABC. E, enfim, acredito que se a gente pensar até agora, né, os Oscars anteriores que a gente comentou, e esse de agora aqui, talvez, se a gente pegar os filmes, né, que a gente vai trazer aqui para o bate-papo, a gente vai ver que eles mudam um pouco a ideia do que estava sendo colocado até então, né, com muitos filmes com bastante profundidade psicológica e também sobre o Vietnã, né? E esses aqui de agora a gente vai ver que tem umas, né, é um pouco diferente a abordagem, né? Mudou bastante. Então são 5 filmes, né? Essa cerimônia do Oscar também aconteceu no Dorothy Chandler Pavilion, lá em Los Angeles. E tá preparada para a gente começar? Vamos lá. Né? A Melissa, ela também é corredora, né? Igual você. Amadores. Amadores, né? Mas eu não sou maratonista, né? É bom. Digamos que agora eu sou, né? É isso aí. E digo isso porque o primeiro filme que a gente vai trazer aqui é um filme que trata desse universo da corrida. Ele vai um pouco além, né, da ideia da corrida, mas ele ficou muito conhecido também por isso, né? Que é o Carruagens de Fogo. Tá aqui a mídia física. Filme dirigido pelo Hugh Hudson. Filme britânico, né? E foi o filme vencedor do Oscar nessa ocasião. A sinopse traz a seguinte história, né? Olimpíadas de 1924 em Paris. Eric Liddell, interpretado por Ia Charleson, e Harold Abrams, que é feito por Ben Cross, sonham em participar destes Jogos Olímpicos, mas seguem caminhos muito diferentes. Liddell é um missionário escocês que corre como forma de devoção a Deus. Abrams, por sua vez, é filho de um judeu recém-enriquecido e que quer provar seu valor diante da elitista sociedade de Cambridge. Enquanto Liddell confia em seu talento natural, Abrams decide contratar um treinador profissional. Ambos avançam tranquilamente nas eliminatórias, até que Liddell descobre que uma de suas provas seria realizada em um domingo, dia sagrado para a fé dele, né? Fiel às suas convicções religiosas, ele se recusa a competir. Sensibilizado com a situação, um nobre britânico oferece a Liddell sua vaga na prova dos 400 metros. Ele aceita e, surpreendendo a todos, vence a corrida, assim como Abrams conquista sua própria vitória. A partir desse momento, os dois passam a integrar oficialmente a equipe olímpica do Reino Unido. É um filme legal, assim, a forma como ele é construído, né? Tem a trilha sonora marcante, né, do Vangelis, né? Aqui está o LP, né? É a música Carruagens de Fogo, né? É um tema marcante, assim, e o próprio título, né, tem a ver com questões ligadas
a um programa de rádio que tinha na BBC, em que uma das passagens falava, né, dessa ideia das carruagens de fogo que seriam trazidas, né, para o reino dos céus, né? E nesse sentido, é um filme que sempre que eu assisto me inspira a correr. Uhum. E você? Eu gostei muito do filme por conta disso. O tema, né? A competição e a corrida, o atletismo. E a música tema, Uhum. que todo mundo conhece. Quem não lembra agora, se der uma pesquisadinha no Google ali, vai. Se não viu o filme, vai saber que música é. Porque ela está presente até hoje em várias situações, vários eventos, né? Até em formaturas. Até em formaturas. Então eu acho que todo mundo conhece a música. E eu acho que agora tu falando das carruagens, e aí me remeteu àquela cena que eles estão correndo na areia, aquele grupo. Então, remete à carruagem, vamos dizer assim, né? Eu acho assim, agora que tu falou, me veio na cabeça. Eles correndo um grupo, uns ultrapassando os outros, todos uniformizados, né? Na beira da praia, correndo, fazendo um treino. Então remete um pouco a isso, aquela questão da carruagem, aquele andar. Porque Assim. ali já seria a questão do fim do filme, de certa forma, né? Aquela ideia ali da equipe britânica, né? Sendo consolidada e tal. E a música já aparece logo no início, né? Então, para quem não quer ver o filme todo, bota lá a cena inicial do filme e já vai estar lá a música, né? O filme é muito dinâmico, a questão da competição, e cada um mesmo, eles estavam tentando entrar nessa equipe e eles mesmo, cada um com a sua nacionalidade, com suas questões religiosas, eles estavam buscando o mesmo objetivo, que era vencer as Olimpíadas. E é bem interessante ver, porque realmente te motiva, né? Achei bem bom o filme. A própria relação dos dois, porque se estabelece uma ideia de rivalidade positiva, né? Assim, aquela parte lá eu lembro daquela parte lá não sei se é exatamente uma escola, é Cambridge, né? Lá aquela disputa que se dá lá, né? E como aquilo ali vai, né? Um querendo ser melhor que o outro e tal, né? E o interessante também é que agora, em 2024, foram os 100 anos, né, das Olimpíadas de Paris, e a Olimpíada de 2024 foi em Paris, né? Sim. Então também tem isso, né? O filme, ele voltou um pouco à tona, assim, porque é uma das obras que remete àqueles Jogos Olímpicos lá de 1924, né? E até é interessante porque poucos anos antes, lá em 76, 77, o Rocky Lutador, que era um filme de boxe, né, de esporte também, tinha ganhado o Oscar, né? E agora, em 82, mais um filme que tematiza a questão do esporte também vence, né? Então, o esporte estava bem em alta, né? E um outro detalhe é que em 1984 foram os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ou seja, né, esse é um filme que é um filme britânico, tudo bem, mas que, né, foi exibido em Los Angeles, né, os votantes, a maioria naquela época era um público norte-americano, estavam, de certa forma, aquecendo aquele momento olímpico ali, e a música do Vangelis acabou sendo também um hino incidental, assim, não oficial, né, dos Jogos Olímpicos de 1984, né? Então, música sensacional. Que é um dos eventos que eu tenho as primeiras memórias, assim, né? Eu sempre falo que as minhas memórias de infância, elas são muito ligadas a questões de esporte, né? E lembro lá em 83, lembro em 84, os Jogos Olímpicos, né? Principalmente os Jogos de futebol. E também o Ricardo Cruz, né? Foi Ricardo Cruz? Agora eu posso estar enganado com o nome do atleta, né? Mas teve um brasileiro Joaquim Cruz, né? Que era do atletismo, né? Que ele conquistou uma medalha naqueles jogos também. Então, mas tinha o Ricardo Cruz, eu acho que ele é da natação. Posso estar enganado, mas enfim. Aqui o negócio é cinema, né? E tá aí. Perdão. Carruagens de Fogo, né? Quem tiver interesse de assistir,
No Disney tem disponível... Disney Plus? Isso. E em vários outros lugares, o aluguel, né? Também tem para aluguel. Aí. Então, Carruagem de Fogo, filme que venceu o Oscar nesse ano, né? Dando sequência, que a nossa ideia é fazer um bate-papo rápido, né? A gente acaba falando muito, né? Enfim. Mas outro filme para tu ver, né? Como tava diferente esse Oscar, né? Os Caçadores da Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, de Steven Spielberg, né? Eu tenho esse DVD que, infelizmente, é colocado, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, alterar o título do filme para o DVD. Mas tá aqui o DVD que veio num box com os outros 2 filmes, né? Da trilogia original. E traz a seguinte história. Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones, vivido por Harrison Ford, é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que, segundo as escrituras bíblicas, contém os 10 mandamentos, revelados por Deus a Moisés no Monte Horeb. No entanto, como diz a lenda, o exército que possuir a arca se tornará invencível, e isso transforma a missão de Jones em uma corrida perigosa. Seu principal rival na busca pelo artefato sagrado é ninguém menos que Adolf Hitler, que está determinado a usar o poder da arca para conquistar o mundo. A história é aquela coisa, né? Todo jovem que vê esse filme aí quer se tornar arqueólogo, né? Sem saber que a arqueologia é uma coisa muito diferente do que ele faz aqui, complexa, né? É uma aventura daquelas boas de se ver, né? Tu gosta desse filme? Eu amo esse filme. Bom, vocês vão ver durante o decorrer dos vídeos que eu sou fã do Spielberg, né? Olha só! Apareceu uma fã do Spielberg aqui, então. Nossa, ele tem ideias incríveis, assim. Fora do convencional. Uhum. O Indiana Jones, eu sou fã do Indiana Jones. O Indiana Jones é pra assistir na sessão da tarde, né? É pra assistir qualquer hora, mas a sessão da tarde, uma pipoquinha ali, aquela ação, todo aqueles perrengues, todo... É tipo uma Missão Impossível, tá? Né? Porque ele passa por umas situações e ele tem uma questão, Indiana Jones, ele tem medo de uma única coisa. Se tu assiste os filmes e ele faz tudo aquilo e aquele chicote que acompanha ele, que resolve todos os problemas, mas ele tem medo de cobre. E esse filme tem uma passagem que é incrível, né? É muito boa. Aquela que ele cai. Isso. E ele cai, e aí quando ele acende a tocha, que ele vê que ele tá um chão vivo, que eram simplesmente milhões de cobras, e aí ele fica totalmente paralisado. E esse filme tem aquela sequência inicial que é na América do Sul, né? Que é justamente para mostrar, né, quem é o Indiana Jones, né, o explorador, né, ele é arqueólogo, sempre em busca de relíquias e tal, mas ele, né, tem aquela sequência inicial que é na América do Sul e que tem a famosa cena também, né, da bola de pedra que sai rolando, né? Isso, aquela esfera de... é sensacional aquilo. É um início muito bom para um filme, né? Muito bom. Não, eu sou fã do Indiana Jones, acho que nem sei, incontáveis vezes eu assisti. Principalmente esse primeiro, né? Que depois os outros 2 também são tão bons quanto o primeiro. O segundo eu não gosto. Não gosta tanto? Não. O Templo da Perdição, pra mim, é uma perdição. Mas ele é sensacional, assim. A música inconfundível, né, do John Williams. Aquela música também, assim, tu já escuta. Eu também sou fã do John Williams. Vangelis ou John Williams com Indiana Jones? Pra qual? John Williams. É que o John Williams já tinha ganho outros Oscars antes, mas né? Então, ele merece. Merece mais que 2, 3 que ele tem. Claro, ele é sensacional. O cara tem... Eu prefiro a trilha sonora do Vangelis, né? Tanto que ela é uma marca da corrida até hoje, né? Sim, com certeza. Mas Indiana Jones sou fã. É uma trilha sonora que empolga, né? É empolgante, né?
Tem muitas coisas desses filmes do Indiana Jones que eu gosto, né? Aquela questão da quando eles estão indo de avião para um lugar para o outro e aparece um mapinha te situando. Eu adoro É aquilo, né? muito legal. Acho que aquilo ali é aventura pura, né? E é um filme que é um entretenimento bom, assim, de ser visto. Eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu vi foi com o pessoal, foi em 87, 88, eu acho, né? O pessoal tava foi na casa lá da minha tia, se eu não me engano, lá em Cachoeirinha, e eles tinham alugado o filme, alguma coisa. O VHS estava ainda surgindo assim com mais popularidade, né? Eu lembro que alugaram esse filme para assistir e foi alguns dos momentos que eu lembro assim, né? Tem uma memória assim que me remete a isso, né? Deve ser mais interessante assistir em grupo isso. Não, muito empolgante. O filme é muito empolgante. Eu lembro que a TV era pequena também, não é essas TV que tem TV hoje. de tubo, TV de tubo, né? Era uma outra realidade. 20 e poucas polegadas e olha lá. Mas uma criança que não tinha nem 10 anos ali, Exatamente. Né? Não, o filme é sensacional, dá pra assistir. O que eu vou fazer hoje? Não tô... Dá uma agitada no dia aí. Vamos assistir Indiana Jones. Os Caçadores da Arca Perdida. E Harrison Ford também aqui marcando presença como um herói, né? Ele já era o Han Solo lá do Star Wars, né? Sim. Inclusive George Lucas também tem uma participação aqui em produção e tal, né? Mas não era para ser o Harrison Ford, né? Era para ser o Tom Selleck, aquele do bigode, né? Do Magnum. Só que ele fazia aquela série Magnum, né? Então ele não conseguiu se liberar para ser E aquela coisa, né? O destino, né? Sorriu para Harrison Ford e para o Indiana Jones, inclusive, né? É difícil ver esse filme sem imaginando outra pessoa, né? Fazendo o papel. E o chicote, né? E o chapéu, independente do que acontecia, sempre voltava para a mão dele. Muito bem. Tá aí. Os Caçadores da Arca Perdida também, né? Teve uma boa jornada nesse Oscar 1982. Ele teve alguns prêmios importantes ali durante a cerimônia, né? Assim. Bom, dando sequência, Melissa. Num Lago Dourado, On Golden Pond, de Mark Riddle. Que tá o DVD mais simples, né? Não é de nenhuma grande distribuidora, mas graças a isso, né? Eu consegui ter acesso a esse filme na época. E eu não lembrava se eu tinha visto, até quando a gente reviu agora, né? Para fazer o vídeo, não lembrava do filme direito, né? Venceu 3 Oscars, né? Roteiro, atriz para Katharine Hepburn e ator para Henry Fonda. É um elenco fantástico, né? Além dos dois, tem a Jane Fonda ainda, né? Então, sensacional. A história é bem simples, assim, né? Ela tem poucas locações, né? Diferente do Indiana Jones e do Carruagem de Fogo, que tem diversas locações, aqui é um lago. É um lugarzinho lá, né? Um lugar paradisíaco, né? Norman Thayer Jr., Henry Fonda, professor aposentado, prestes a completar 80 anos, segue com sua esposa, Ethel Thayer, para a casa de verão do casal, localizada às margens de um recanto paradisíaco na Nova Inglaterra. Pouco depois, a filha deles, Chelsea, interpretada pela Jane Fonda, chega acompanhada de seu futuro marido, Bill Ray, vivido por Dabney Coleman, e também do filho dele, Billy Ray, vivido pelo jovem Doug McKeown. Eles pedem que Norman e Ethel cuidem do adolescente enquanto viajam para a Europa. Eles vão para a Bélgica, né? A princípio, Norman se incomoda com a presença do garoto, mas, com o tempo, Billy Ray acaba se tornando o filho que ele nunca teve. Os dois desenvolvem uma relação afetuosa, até que acabam se envolvendo em um acidente que coloca essa conexão à prova. Tá aí, né? Um filme trabalha com questões como a fase, as questões familiares, a própria questão da fase idosa, né, da vida das pessoas, o contato que se tem a partir disso, a própria ideia da senilidade, né, do sujeito que começa a esquecer coisas, né, os efeitos da memória. Tem uma relação com a filha, né? O que tu achou do Um Lago Dourado?
Achei o filme, comparando um pouco com o Oscar anterior, ele fala um pouco a questão do psicológico aí, porque ela tinha uma questão com o pai dela que na verdade não ficou muito claro assim durante o filme, porque eu sei que quando ela foi embora, ela ficou muito tempo sem voltar para casa, sem ter contato, e quando ela retorna para deixar o enteado com os pais, a relação entre ela e o pai dela é um pouco hostil, assim, né? Eles não se conversam tanto. Ele fica largando umas frasezinhas, umas É cutucadas. muito estranha a É relação, muito né? estranho. Não dá para entender o porquê Hum. daquela relação. Porque não mostra, não tem quando aquela coisa do voltar no Não tem tempo. Não tem flashback, não tem nada. flashback, não tem nada. Então a gente fica tentando imaginar o que aconteceu quando ela era na infância dela, que a infância dela ela chega a comentar no filme com a mãe dela que ela lembra com muito rancor, assim, muita tristeza a infância dela naquele lugar maravilhoso. Uhum. Então não fica claro qual realmente era o problema entre ela e o pai dela. E a mãe dela falou várias vezes que ela tinha que esquecer aquilo, porque ela estava bem, a vida dela estava andando e tudo mais. E eles estavam ficando velhos, e eles gostariam mais da presença dela lá e tudo mais. E só que daí aquela questão do guri ficar lá, Uhum. ele tinha 13 anos, talvez 14, ele não é neto deles, né? Uhum. E ele acabou ficando para o casal poder viajar. E eu achei no início assim, pá, não vai dar certo isso, né? Porque ele não tem nenhum laço de sangue com aquele vô e vó emprestados, Uhum. né? Mas no fim, foi muito legal porque o vô, no caso, o pai dela, adorou a companhia dele, né? Eles saíram para pescar, eles fizeram. Principalmente isso, né? Essa questão ali do pescar, porque, claro, o jovem não tinha isso no outro lugar, né? Claro. E ali ele desenvolve toda essa questão da pescaria e tal. Tudo era uma novidade para ele, É, aquilo, tudo, né? Então eles ficavam o dia inteiro pescando, pescavam peixes e faziam depois peixes enormes, né? Naquele lago, enormes, né? isso. Impressionante, né? E eles formaram uma dupla assim incrível, né? Os dois, Improvável. improvável. É. E aquilo ali, quando a filha retorna de viagem com o noivo, agora já casado, porque eles Casados. casaram fora, ela fica surpreendida porque ela fica pensando assim, quando eu era criança, por que meu pai não me tratava dessa forma como tratou ele, né? Uhum. Ela questionou isso também. Mas no fim eles acabam se reaproximando e Parece que vai dar uma coisa ruim no final do filme, mas mas não no fim dá. das contas meio que se resolve, né? Por um lado E ele tem positivo. umas tiradas muito boas, assim, Até, umas piadas, assim, é bem é engraçado, umas assim. piadas muito boas Muito mesmo. boa, Muito muito bem. O boa. fundo tá É, sensacional. Eu top gostei no filme. bastante do filme. Muito bem. Esse filme dá pra assistir no Prime. Prime Eu não Video. tinha falado antes, Caçadores da Arca Perdida também. Dá pra Esse, assistir. o filme do espírito vem em qualquer lugar, né? Exato. Tem alguns que até voltam pro cinema, né? Exatamente. Tá Que aí, bom. no Lago Dourado, Catherine Hepburn. Inclusive o chapéu que ele usa, tem uma história de bastidor, né? A Catherine Hepburn foi casada por muitos anos com o Spencer Tracy, né? Casada, assim, não era um casamento oficial, né? Claro. Eles eram juntos, né? Uma dupla muito famosa lá nos anos 50 e 60, né? E ele morreu em 68, 69, né? E o chapéu que o Henry Fonda usa era do Spencer Tracy. Sério? E ela levou, né? No primeiro dia das filmagens para ele usar. É um chapéu de pescador, né? É um chapéu de pescador, né? E aí, né, compôs esse personagem também e tem essa relação afetiva também aí da Catherine Hepburn com o ex-marido, né? Já falecido aí, o Spencer Tracy. No Lago Dourado. Foi bom rever. Agora, esse próximo, Atlantic City. Primeiro que eu nem lembrava se tinha visto o filme, né? Foi durante o filme, tu foi falando, será que eu já vi? Será que eu já Pois vi? é, e olha, é um filme que venceu o Leão de Ouro em Veneza, em 1980, empatado com o Glória, do John Cassavetes. Inclusive venceu a Idade da Terra, que é um filme do Glauber Rocha na época, né? Também estava sendo exibido lá no Festival de Veneza. Filme dirigido pelo Louis Malle, né? Atlantic City.
E, bom, a história é a seguinte, depois eu faço um comentário sobre o filme, né? Em Atlantic City, que é uma cidade da costa leste dos Estados Unidos, cidade litorânea, né, próxima a Nova York, Lou, vivido por Burt Lancaster, é um gangster envelhecido e decadente. E ele é vizinho de Sally, Susan Sarandon, que trabalha num cassino, né, mas na parte, né, de Ela é uma garçonete, garçonete, mas de produtos, faz um sushi, coisas assim. com peixes, Isso. né? E ela treina para ser croupier, né, futuramente. Encantado por ela, Lou aceita se envolver em um negócio suspeito proposto por Dave, vivido por Robert Choi, que era marido de Sally, né? A Sally que é vivida por Susan Sarandon, né? E que agora tinha uma relação com a irmã de Sally. Inclusive, né, um filho, né? E o futuro filho que iam ter, né? Então o Dave aparece com um misterioso carregamento de cocaína e procura justamente o Lou para ajudá-lo. Quando o Dave é assassinado, Lou descobre que a droga pertence à máfia e agora os criminosos exigem que Sally pague pelo prejuízo. É um filme bom, pela sinopse já deu para ver, né? É um emaranhado de coisas. E confuso, né? O filme começa meio que sem, né? É um pouco aquela questão lá, a busca do sonho americano, né? Dentro do mundo do universo do cassino, né? Se fala muito em Las Vegas, que fica na costa oeste, né? Mais a oeste, né? E Atlantic City seria essa Las Vegas que estava sendo construída, né? Na costa leste, né? Então, mas o filme ele tem uma premissa interessante na figura do Burt Lancaster, né? Que é aquela questão lá do tentar viver as glórias do passado, mas quando mais velho, né? Só que ele é muito enrolado, ele não desenvolve muito bem. A filmagem ela é muito, às vezes, amadora, eu diria, né? Pô, em certos momentos a gente conseguia ver o microfone aparecendo. Até eu comentei contigo, a gente voltou a cena para ver, né? O que é aquilo ali? E assim, alguma coisa da imagem pode ser a cópia, né, desse DVD, que também não é das melhores, né? Mas enfim, é o que a gente buscou ver, né? A mídia física do Atlantic City. Mas assim, eu fiquei bastante decepcionado com o filme, né, no sentido do seu desenvolvimento, né? Porque ele não chega a ser um filme de máfia, não chega a ser um filme, um thriller policial, não chega a ser. E nem nada a ver com totalmente também com atritos familiares, porque tem também, tudo no mesmo filme. Em certos momentos, as questões familiares ali que a personagem Suzana fica meio que, né, parece que não existe, esquece a irmã que tá grávida, né, o marido morre. Sim. Eu também achei confuso. O começo do filme, ela tá lá trabalhando nesse cassino, como garçonete, faz sushi. E tem cenas quando ela volta para casa para tirar o cheiro de peixe do corpo, ela faz um ritual. Ela vai na frente, é muito estranho. Ela vai para frente de uma janela na pia da cozinha e é naquela janela que o Lou, que é o vizinho dela, observa ela sem ela saber. E isso até eu acho legal, né? Como ele vai construindo isso. Só que assim, ó, é muito simples depois como se apresenta a solução do enigma, né? Sim, porque daí ela passa aquele o suco do limão no corpo e ela meio que uma coisa meio sensual assim. É um ritual, né? É um ritual para tirar aquele cheiro, foi o que a gente ficou sabendo depois, mais adiante no filme, que era para aquilo, e ele ficava observando ela, ele tava apaixonado, né? E quando aparece aquele casal, que eu não tava entendendo no início, que é aquele casal que só passando perrengue, um casal, a mulher tava grávida e estragou o carro no caminho. Quem são essas pessoas? Era simplesmente o marido da Sally com a irmã da Sally. Ou seja, o marido fugiu com a irmã, engravidou a irmã e voltou para casa da mulher pedindo ajuda. Que absurdo. Cara, sério, ela respirou. Não, e o casal foi direto no trabalho dela lá. Ela teve que pedir para sair do trabalho, levou eles para casa dela.
absurdo. Absurdo. E ela, tipo, levou eles e eu falei, por que ela tá recebendo eles na casa? A irmã traiu ela com o marido. Que loucura isso, né? Mas não tava entendendo nada daquilo. E aí começa a questão das drogas. Ele conversou com o Lu, né? Que era o vizinho. E o Lu pegou a droga e ia lá vender para conseguir o dinheiro. E no fim, nesse meio tempo, a máfia achou o cara e já matou, né? Mas olha, É uma confusão, assim, ó, achei o tudo que meio... eu acho legal, assim, é essa questão aí que tem essa parte aí dela fazer aquele negócio com o limão. Acho interessante aquilo ali. E o idoso lá, né, olhando pela espreita, né, assim, na janela e tal. Também gosto da questão da cidade Atlantic City estar sendo destruída para ser reconstruída. Isso eu acho que é uma alegoria bacana ali, né, que o diretor faz. Mas, né, assim, convenhamos, né? E tem uma outra senhora que ele ajuda Isso, também, que tá ali. também. Se ela não tivesse, também não ia fazer diferença nenhuma. E o cachorro fica brabo com ele, né? Cara, muita informação para um filme. Tem umas pegadas cômicas também em certos momentos, né? Tem umas coisas engraçadas. Bom. O mais engraçado para mim é quando ele mata os mafiosos, o Lo mata os mafiosos e fica feliz de aparecer a foto dele na televisão. Aquilo ali... Tipo, como se fosse um troféu. Eu matei, tô na televisão, mas ninguém sabe quem eu sou e eu tô aqui solto. Ele disse pra todo mundo que foi ele que fez, só que não é ele ali na foto, né? Enfim. Mas a gente tem que passar por isso, né? Também, né? Alguns filmes aí vocês podem assistir e tirar suas conclusões. Onde que tem esse filme aí pra pessoa Esse ver? tem no Prime também. No Prime? Sim. Bom, parabéns, Prime. Tá. Tá bombando. Tem que dar aí os parabéns pro Prime. Bom, quinto e último filme desse Oscar, 1982, Reds, de Warren Beatty. Aqui tá o DVD, uma ótima cópia, inclusive. Também para quem gosta de acompanhar aí a trajetória, né, desse autor, do biografado, né, um dos biografados, que é o John Reed, tem o livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é um relato sobre a Revolução Russa, né, o John Reed que viveu, foi testemunha, participou, né, como jornalista, cobrindo, né, a Revolução. E é um filme denso, assim, na sua extensão, né? Tem 3 horas e 15 de duração, então é um filme o pessoal tem que dedicar tempo para ver o filme, né? Sinopse. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o jornalista norte-americano Jack Reed, né, que era o apelido que ele tinha, Jack, né? Mas é John Reed, no caso, né? Vivido pelo Warren Beatty, conhece Lois Bryant, vivida por Diane Keaton, uma mulher casada que decide abandonar o marido para viver com ele. Lois se torna uma voz ativa no movimento feminista e, junto com Jack, mergulha nas lutas políticas e trabalhistas que agitam os Estados Unidos ali na década de 1910. Ela se envolve, mais tarde, com o dramaturgo Eugene O'Neill, vivido por Jack Nicholson, o que leva a complicações na relação dela com Red. Após um período de separação, Reed convence Lois a ir com ele para a Rússia e presenciar de perto a Revolução de Outubro de 1917, Revolução Russa, quando os bolcheviques tomam o poder. Inspirados pelo que vivenciam, John e Lois retornam à América, determinados a liderar uma revolução semelhante em seu próprio país. John Reed, então, ele tem esse livro, né, que é um relato, tem outros, né, ele também é um jornalista que se notabiliza por essa questão de ser testemunho ocular, né, também tem um que ele fala sobre a Revolução Mexicana, que é o México Insurgente, também aí fica uma dica interessante para quem quer conhecer um pouco mais da trajetória desse jornalista. E, bom, ele foi... No filme aparece o Lenin, aparece o Trotsky, aparece várias pessoas ligadas à Revolução Russa, né? O próprio John Reed, ele morre em 1920, né? Ele estava na Rússia, ele é o único norte-americano que está enterrado lá do lado do mausoléu do Lenin, na Praça Vermelha, do lado do Kremlin, né?
Então é um grande reconhecimento assim que ele tem, justamente, né, pelas questões ideológicas, né, da sua luta, né? O que tu achou desse filme? Longo. Longo. Que tem intervalo, né? Tem o intermission, né? Tem intermission. Tem intermission, então dá pra dar uma pausa, assistir 2 partes, tranquilo. Aí foi o que a gente fez. E achei um filme bom, mas para mim, eu acho que como fala da Revolução Russa, para assistir ele tem que ter um conhecimento prévio. Eu fiquei um pouco perdida historicamente falando, porque como né, não explicou direito como acontece no filme, né? Então eu fiquei um pouco perdida, mas no geral assim eu gostei bastante. Ele não é muito. Aparece as datas ali, né, ao longo do filme, mas ele não é assim, não é tão didático para quem quer entender a Revolução Russa a partir do filme, né? Isso sem Isso dúvida. aí fica mais Porque ele é difícil. mais focado na trajetória dele e da Louise, né? Dos Isso, dois, né? A isso. relação dos dois, assim, que se O constrói. que eu notei que, como o filme é mais longo, é que parece que passaram muitos anos. Uhum. E não foram tantos anos assim, né? Desde ele conhecer ela até o final de tudo. Então, parece que passou muito mais. Foram uns 6 anos, mais ou menos. Então, né? foi pouco mesmo, mas o filme dá a impressão que foi mais. Mas tem uma coisa legal do filme, né? Que é justamente o uso de testemunhos, né? Isso. O Warren Beatty, ali em 1981, que é o ano que o filme é lançado, né? Ainda tinham sobreviventes, né? Daquela época lá da Revolução Russa e tal, e principalmente de pessoas que conviveram tanto com a Louise quanto com o John Reed, né? Então, esse uso, né, desses testemunhos, eu acho que dá uma outra dimensão para o filme, né? Ele aparece no início e vai pontuando ao longo do filme várias histórias, as pessoas né? vão aparecendo e vão dando depoimento. E eles vão colocando essas questões de memória, né? Porque também aí que tá, né? A memória, ela vai se moldando, né? Inclusive tem alguns personagens que falam que não lembra direito. Então eu acho muito legal isso, né? Que o Warren Beatty faz no filme, porque também acaba sendo ter essa veia documental presente também, né, dentro de um filme de ficção. E acho que é um grande acerto que ele teve ao fazer isso, né? O filme, inclusive, conta com a consultoria histórica do Robert Rosenstone, né, que é um importante pesquisador, professor, que trabalha com as relações entre cinema e história, e que é referência assim, para os estudos hoje em dia e também para os estudos principalmente aí que trabalham essa ideia, né, da possibilidade de um cineasta ser um historiador também, né? E aqui o Warren Beatty, ele flerta com isso em certos momentos, né? Então né? E o que tu achou da atuação da Diane Keaton no filme, né? Ela é incrível, né? Eu acho que ela fez muito bem o papel. E eu lembrei também de uma parte, falando dela, que eu achei estranho, porque mostraram aquela questão do relacionamento que ela teve fora do casamento com ele, porém a parte dele não apareceu, né? Pois é. Olha só. O foco ficou nela, né? Ficou nela. Quando ela tem aquela relação com o Eugênio O'Neill. Isso, por causa desse outro personagem, né? No caso, ele vivia viajando, então realmente não aparecia. Quando ele viajava, não aparecia cenas aonde ele estava, né? Mas ela tá incrível no filme. E por falar em Eugênio O'Neill, vivido pelo Jack Nicholson, né? Tu sabe, o Eugênio O'Neill tem uma relação aí, não do filme em si, mas a trajetória de vida dele com um outro diretor famoso do cinema. Tu sabe qual? Não tô sabendo. Ele foi sogro do Charles Chaplin. Olha só. Como que eu não sei essa fofoca? Década de 40 ali, o Chaplin se casa com a Ona O'Neill, a sua última esposa, né? E ela era filha do Eugênio O'Neill. Então tá aí, ó, um encontro de dois gênios, né? Um da dramaturgia, o Eugênio O'Neill, com o gênio do cinema, Chaplin. Se a gente começar a pesquisar, parece cada coisa. Fofoca de cinema, eu sei que tu gosta, né? Eu adoro. Mas claro que o Eugênio O'Neill tem a sua própria trajetória, venceu o prêmio Nobel na década de 30, né? Tem 2 prêmios Pulitzer, inclusive um pelo livro longa
Jornada à Noite Adentro, né? Que tem a versão cinematográfica feita pelo Sidney Lumet. Então, tá aí, né? Reds, de Warren Beatty. Também tem o Gene Hackman, né? Faz uma ponta no filme aqui, como né, um dos donos de jornal lá, enfim. Mas é uma ponta bem assim, quase esquecível, né? Mas tá ele lá também. Muito bem. Fotografia do Vittorio Storaro, né? Uma excelente fotografia. Esse filme tem no Prime disponível. Prime, indicada a 12 Oscars, né? Venceu o prêmio de diretor, Warren Beatty, mas perdeu para filme pro Carruagens de Fogo. E aí agora, né? O Carruagens de Fogo foi o vencedor, não da academia, mas quem seria o vencedor? Eu vou contra a academia, e tu? Eu tô em dúvida. Porque assim, ó, se vocês forem pesquisar lá o meu Letterboxd, vão ver que a nota mais alta desses aqui é do Caçadores da Arca Perdida, né? Mas eu dei essa nota mais alta também porque é um filme aventura, é um filme divertido, é um filme que tem essa questão afetiva, né? Quando eu vi lá nos anos 80. Então, né? Eu não daria o Oscar para ele, tá? Eu ficaria entre o Carruagens de Fogo, que é o prêmio da Academia, e o Rex, né? E eu acho que, fazendo homenagem também aqui, né, homenagem com chapéu. Com o chapéu lá, comprado em Moscou, né? Então, eu daria justamente o prêmio pro Reds também, do R&B, que eu acho um filmaço. Mas tu já tá dando spoiler, né? Tu já tá com o chapéu. No início do filme, o pessoal vai começar a ter que prestar atenção. Vocês prestem atenção que vai ter spoiler no próprio vídeo. Mas eu não vi o teu spoiler. Tu não dá spoiler? Pra qual será que tu daria o prêmio, né? Com certeza absoluta em Netflix. Eu tô aqui com a cor do meu casaco aqui, ó, da cor do chapéu dele. Fã do Spielberg, né? Spielberg. Eu acho que o próximo também vai ser pra ele, então. Com certeza. O Spielberg vai fazer a lavar aqui a limpa, né? Certo, Melissa? Bom, mais um aí, então, né? Oscar 1982. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, deixa lá nos comentários para qual desses 5 você daria o Oscar. E é isso. Vamos para o próximo. Até mais.